Oi, gente! Nós somos estudantes da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, do curso de Licenciatura em Biologia, e estamos apresentando este vídeo para a disciplina de Anatomia Humana. O grupo é composto por Fabrício, Caroline, Maria Clara, Nivaldo e Victor, e o capítulo que apresentaremos pertence ao livro O Sopro da Alma e a Bomba da Vida, da autoria de Carlos Antônio Massa Gottschall. Abordaremos agora o conteúdo do capítulo 4, os determinantes do modelo circulatório. A partir do estabelecimento do modelo circulatório, os cientistas começaram a desvendar sua finalidade, observando e determinando fatos através de experimentos, muitas vezes sem entender a fundo como havia ocorrido. Temos como exemplo o aparelho cardiopulmonar, que por muito tempo não se tinha ideia do motivo que fazia o sangue circular e nem que o mesmo fornecia oxigênio e nutrientes e retirava gás carbônico dos tecidos. Para entender esses processos, foi necessário descobrir a função dos gases respiratórios. O dióxido de carbono foi o primeiro gás a ser descoberto como uma substância discreta pelo médico fisiologista belga Van Helmont, onde, através de um experimento, enquanto ele queimou o carvão em um recipiente fechado, a massa de cinzas resultante foi muito menor do que a massa do carvão inicial. Feito isso, ele interpretou que a quantidade de carvão que havia se desfeito, na verdade, teria sido transmutado em uma substância invisível que ele denominou de gás silvestre, caracterizando-o como incontrolável. Mas apesar de descobri-lo, Van Helmont não imaginava que o CO2 era resultado da respiração, muito menos da combustão orgânica. Com os estudos acerca dos gases respiratórios avançando, o entendimento sobre o papel do oxigênio começou a ser compreendido. A partir das ideias do físico e fisiologista respiratório Robert Boyle, o ar foi classificado como extremamente necessário tanto para a vida quanto para a combustão, uma vez que ambos dependiam de um elemento até então desconhecido no ar para existir ou se extinguir. A analogia entre o fogo e a vida para Boyle pode ser notada a partir de aspectos como a importância do ar para que ambos se criem e se mantenham, e o fato de que ativos geram calor e extintos geram frio. Robert Boyle teve um aprendiz que mais tarde se tornou seu colega, que foi Robert Hooke, cientista inglês formado na Universidade de Oxford. Ele e Boyle fundaram grande parte da física e da química. Em 1660, Hooke aperfeiçoou a máquina de vácuo, e juntos conseguiram realizar várias experiências como a constatação de que o vácuo extinguia a chama e a vida de alguns animais. Outra dessas experiências foi demonstrar que o propósito fundamental dos movimentos respiratórios é fornecer o ar fresco para os pulmões e retirar substâncias nocivas, e não de impulsionar o sangue através da circulação pulmonar. Eles desenvolveram experimentos onde removeram as costelas do diafragma de um cão, sem anestesia, fizeram furos na extremidade dos pulmões, por onde encheram de ar com 2 foles, enquanto o ar escapava pelas incisões. Nessa experiência, eles perceberam que o sangue continuava a circular em um pedaço de pulmão imóvel, concluindo que somente o movimento dos pulmões, sem o ar fresco, não contribuía para a vida do animal, e que para ser mantido vivo, o animal precisaria dessa substância até então desconhecida. Para descobrir a utilidade da respiração, Hooke planejava experiências com o propósito de mostrar se o sangue venoso se transformava em arterial retirando algo do ar. Essas experiências foram conduzidas por Richard Lower, médico e fisiologista inglês, nascido em uma cidade da Inglaterra no ano de 1631. A vida de Richard foi curta, faleceu em Londres no ano de 1691, aos 60 anos de idade. Lower colaborou com Robert Hooke em vários experimentos sobre os pulmões e sobre coloração do sangue. Realizou extensos estudos sobre a fisiologia dos sistemas cardiovascular e respiratório. Sua mais importante obra foi Tractatus de Cord, um tratado sobre anatomia e fisiologia pulmonar e cardiovascular, publicado em 1669. Também ficou famoso por suas pesquisas na fisiologia do cérebro e dos nervos e por suas experiências com transfusão de sangue. No seu livro, Lower descreve que ao estrangular um animal e ocluir sua traqueia com uma rolha, enquanto mantinha seus pulmões inflados com 2 pares de foles, injetou sangue venoso na veia cava e esse sangue percorreu o coração, passou para o pulmão e ao retornar pela veia pulmonar estava vermelho vivo, como se tivesse sido retirado de um animal em vida. Assim, Lower concluiu que a mudança de cor do sangue não ocorria no coração, como pensavam, mas no pulmão através do contato com o ar fresco, e que ali havia uma substância responsável por essa mudança. Outra importante investigadora desse grupo foi John Mayall, um químico e fisiologista inglês, nascido em Londres no ano de 1643, formado na Universidade de Oxford e que viveu apenas 36 anos, falecendo em 1679.
Mayer fez a analogia entre a respiração e a queima ou oxidação da matéria orgânica no ar. Aos 17 anos, publicou seu Tractatus Duo e 6 anos depois, publicou o Tractatus Quinque, onde concorda com as ideias de Boyle de que algo no ar era necessário para a combustão e a respiração. Mais tarde, ele desenvolveu a teoria de que um espírito nitroaéreo era a mesma substância envolvida na combustão e na respiração. Sem ser químico, Mayer foi o primeiro a compreender a natureza do que hoje sabemos que é o oxigênio, avançando na época os conhecimentos sobre a mecânica ventilatória. Ele imaginou corretamente a função de fôlego dos pulmões, colocando no recipiente de vidro, simbolizando a caixa torácica, duas bexigas, como se fossem os pulmões, reunidas por um tubo comunicando com o exterior, simbolizando traqueia e brônquios, e um recipiente onde faria variar o volume puxando ou empurrando manualmente o fundo elástico, simbolizando o diafragma, que o fechava na porção inferior. Para ele, essa entrada de ar servia para introduzir a desconhecida substância nos pulmões e no sangue, e não para refrigerar os pulmões. A descoberta do oxigênio estava perto, mas ainda duraria 100 anos até a entrada de Lavoisier. A teoria do flogisto, uma teoria criativa, porém errônea, trouxe um retrocesso. Proposta por George Stahl, médico e professor de medicina, defendia que todo material combustível continha uma substância capaz de transformá-lo em fogo quando aquecido. Por isso, esse combustível denominado flogisto escapava durante a queima, deixando apenas a cinza. Esta teoria explicava que substâncias como óleos e carvão, que quando queimadas deixavam pouca cinza, eram constituídas de muito flogisto, e que o fogo se apagava em local fechado, porque o ar, que provavelmente continha algum flogisto, se saturava e impedia a quantidade adicional de deixar o material, o fogo. Posteriormente, Lavoisier passou a criticar duramente essa ideia a partir dos resultados obtidos em seus experimentos. Enquanto esta teoria afirmava que no decorrer da combustão ocorria a liberação do flogisto, fazendo com que a massa dos produtos de combustão fosse menor do que a dos reagentes, a partir dos experimentos, Lavoisier percebeu que a massa dos reagentes e dos produtos, na verdade, se conservava, contrariando a teoria do flogisto.